No início do século XX, Niterói, então capital do estado do Rio de Janeiro, destacava-se como uma cidade de grande importância no cenário político e urbano do Brasil. Sua posição estratégica, próxima do Rio de Janeiro, e impulsionado pelas reformas urbanas modernizadoras, a colocaram em destaque como um polo econômico, administrativo e cultural. Durante esse período, nas gestões dos prefeitos Paulo Alves, João Ferraz e Feliciano Sodré e do presidente do estado do Rio, Nilo Peçanha, a cidade passou por transformações significativas. Entre as várias intervenções urbanas, duas se destacam pela magnitude: a ampliação do Porto de Niterói na Ponta da Areia e o projeto do Centro Cívico na Praça da República. Ambas expressavam o desejo de transformações, refletindo as aspirações republicanas de modernização da capital do estado. Esse período ficou conhecido como a Renascença Fluminense. Além disso, Niterói desempenhava um papel importante como centro político do estado e servindo de residência para lideranças políticas estaduais. Dentre elas estava Norival Soares de Freitas, então deputado federal, que mandou construir o solar Notre Heve para a residência de sua família no início dos anos 1920, localizada no centro da cidade. Centro esse que se transformava em um dos símbolos do progresso e da modernidade no período. O solar Notre Heve é um exemplar notável da arquitetura eclética romântica e foi erguido entre 1921 e 1926 para ser a residência da família de Norival de Freitas. Projetado pelo arquiteto francês Berrari e construído pelo mestre de obras João Dalossi, o prédio mistura influências do estilo Art Nouveau e técnicas tradicionais portuguesas, destacando-se como uma das poucas construções residenciais de Niterói do início do século XX que ainda preserva o uso do ferro fundido, pinturas parietais e ornamentos em argamassa. O nome Notre Heve, que encontramos em destaque na fachada, quer dizer nosso sonho, e transmite bem a aspiração cultural da época de afrancesar os nossos costumes e nossa cultura. Assim também o uso do estilo Art Nouveau, caracterizado por linhas sinuosas e inspiradas na natureza e o emprego de figuras femininas na decoração. Norival de Freitas nasceu em Niterói em 1883. Foi advogado, professor, jornalista, historiador e fez carreira política. Formado em Direito em 1907, no mesmo ano viajou para a Europa em missão oficial a convite do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, com o objetivo de levantar nos arquivos portugueses documentos relativos à história do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. Na biblioteca do Palácio da Ajuda, em Lisboa, descobre um mapa de 1574, que indicava o local exato da fundação do Rio de Janeiro, com a inscrição Cidade Velha, no sopé do Morro do Pão de Açúcar. Em reconhecimento a esse trabalho, o jovem advogado de 24 anos recebeu o título de membro do IHGB. Em 1912, casa-se com Noelina Marcial e logo após inicia sua longa trajetória política, sendo eleito várias vezes deputado federal e vereador por Niterói. O solar Notre Heve, além de residência da família Freitas, foi também um ponto de encontro da alta sociedade niteroense e palco de importantes reuniões políticas que contaram com a presença de figuras notáveis da República. Originalmente, o pavimento térreo era destinado às áreas sociais e aos serviços da casa, incluindo a sala de espera e uma ampla sala de refeições. O pavimento superior abrigava os espaços mais íntimos do solar, o quarto do casal Norival e Noelina, os quartos dos filhos Evaldo, Nazira e Noélia, a sala de visitas e o quarto de banho. O jardim que emoldura o solar mantém até hoje as linhas orgânicas e curvas de estilo romântico, e era um lugar de lazer e desfrute familiar, e aos fundos do terreno ficava a garagem. Após o falecimento de Norival em 1969 e de Noelina em 1976,
a família decidiu colocar o solar à venda. Em 1979, antes que fosse demolido para dar lugar a um edifício comercial, a Prefeitura de Niterói desapropriou o imóvel com o objetivo de preservar esse importante patrimônio histórico. Nos anos 1980, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, sob iniciativa do arquiteto Ítalo Campo Fiorito, liderou o processo que assegurou a proteção legal do imóvel por meio do seu tombamento, impedindo sua demolição ou quaisquer alterações que pudessem comprometer suas características arquitetônicas e históricas. O tombamento do solar, como patrimônio histórico e cultural, foi uma medida essencial para garantir a sua preservação. Entretanto, apesar do tombamento, o solar Notre Dame passou por décadas de abandono, sofrendo com incêndios e invasões que levaram à parcial descaracterização de suas estruturas e ornamentações originais. Em 2022, pondo fim a um período de incertezas, a Prefeitura de Niterói inicia um minucioso e definitivo processo de restauração e requalificação do imóvel, definindo também o uso cultural para o solar. Toda a obra de restauração foi acompanhada pela Secretaria Executiva, pela Secretaria Municipal de Cultura e supervisionada pelos órgãos de preservação do município e do Estado, tanto pelo Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural, DEPAC, como pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, como forma de garantir os critérios de conservação e preservação do imóvel. O projeto de restauração foi meticulosamente planejado para recuperar as características originais da edificação, incluindo os delicados trabalhos em serralheria Art Nouveau, as pinturas parietais decorativas nas paredes, as técnicas de pochoir, que é uma técnica de pintura artesanal sobre superfícies, as caixilharias de madeira com vidros coloridos e os ornamentos em argamassa. Durante todo o processo, uma equipe transdisciplinar de especialistas de restauro utilizou uma combinação de técnicas tradicionais e inovadoras, embasadas por extensas pesquisas históricas e iconográficas, garantindo a autenticidade de cada intervenção. A restauração do solar Notre Dame não se limitou à preservação de sua arquitetura. O projeto visou requalificar o espaço como um centro de cultura e educação, resgatando seu valor histórico e social para a cidade de Niterói. Protegido pelo tombamento, o solar agora plenamente restaurado, se junta a outras residências históricas dos arredores da região central da cidade, retomando seu lugar de destaque não apenas como um monumento à memória local, mas também como um espaço dinâmico que celebra a história e serve às futuras gerações.